Deus nos dá tudo e não cobra nada, só depende de nós fazermos a nossa parte. Jesus amado, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim, assim disseste. E nesse momento eu quero te pedir por todos nós que aqui nos encontramos, por todos que passaram por esta tarde, encarnados e desencarnados, pelos os trabalhadores que não puderam comparecer a esta casa. Te pedimos por todos eles, Senhor, por aqueles que se encontram doentes nos hospitais, nos manicômios, nas sarjetas da vida, por aqueles que ainda não te conhecem. Que Tu possa nesse momento estar presente, onde quer que haja dor e sofrimento. E voltando a esta casa de amor, de caridade, uma casa de luz, de trabalho, de oração. Aqui todos vêm em busca de uma orientação, de uma luz, de uma palavra amiga. E Tu estás sempre nos dando esta força, esse conhecimento, essa sabedoria, para que possamos dar o melhor de nós para esses irmãos que aqui chegam. Senhor, Tu és a luz maior, Tu és o meu mestre. E nesse momento entrego a Ti esta tarde de amor, de caridade, os trabalhos que vai ser realizado nesta palestra da nossa irmã, que ela possa ser abençoada em suas palestras e que Tu possa, Senhor, ficar com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde. Que a paz do amado Mestre Jesus, que se faz presente nesse ambiente, se estenda também a todas as pessoas que estão nos acompanhando online, aos lares de cada um de vós. E o tema da palestra de hoje é Educação dos Sentimentos. Conhece-te a ti mesmo. Os filósofos gregos já falavam, conhece-te a ti mesmo. Eles acreditavam que o objetivo mais elevado do ser humano era conhecer a si próprio, era saber a sua origem, quem ele era e qual a sua destinação. O pai da filosofia grega, Sócrates, permanecia em recolhimento interior por horas seguidas, na busca do seu autoconhecimento. Então essa preocupação da gente se conhecer melhor, da gente saber quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual o objetivo principal de estarmos no planeta Terra, já era uma gritante nos passados, nos povos passados, nos filósofos passados. Mas para a gente conhecer a si mesmo, nós precisamos nos educar. E o que é educação? A educação é esse agente capaz de realizar as mudanças necessárias e de possibilitar essa transformação da animalidade para a humanidade, dos instintos para os sentimentos, das exigências dos valores materiais para os valores espirituais. Então, a educação propriamente dita não é só a educação teórica de conhecimentos adquiridos em bancos escolares e universidades. A educação é a educação moral, é a educação de você trocar os seus instintos animalizados por um processo educativo que deve existir na vida de cada um de nós. E buscando sempre os valores espirituais, principalmente. Não que os valores materiais não façam parte do nosso desenvolvimento. Não que os valores materiais não devam estar presentes em nossas vidas. Deve sim. Mas que a gente possa dar prioridade, sim, aos bens espirituais. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele já se preocupava com isso. E ele falou o seguinte: via na educação moral a saída para resolver a grave crise existencial que se expandia por todos os cantos da Terra. Para isso, o sistema educativo teria que incorporar outros objetivos e percorrer outros caminhos. Educar para ser. E não educar para ter. Educar para desenvolver valores éticos e não para obter
dentro de uma inteligência duvidosa. Educar, portanto, para desenvolver harmonicamente todas as faculdades do ser, e não apenas algumas faculdades de expressão cultural dos seres humanos. E Allan Kardec ainda disse o seguinte: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Para isso, a gente se educar, nós temos que nos educar moralmente, primeiramente. E no Livro dos Espíritos, na questão 629, Allan Kardec, muito sábio, perguntou aos espíritos o seguinte: que definição se pode dar da moral? E aí os benfeitores espirituais, o espírito de verdade, falou o seguinte: a moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos. Porque então ele observa a lei de Deus. Então, a preocupação daquela época, na época da codificação, já era grande por Allan Kardec e pelo Espírito de Verdade também, quando ele chegou a esse questionamento. O codificador da doutrina espírita ponderava que somente através da educação moral nós obteríamos uma sociedade mais equilibrada, visto que o aspecto moral não progredia com a mesma velocidade do conhecimento intelectual. Somente utilizando os mesmos mecanismos operacionais da educação racional, nós alcançaríamos uma educação moral capaz de espiritualizar as massas. Então, para termos uma sociedade equilibrada, há necessidade da educação moral. E Allan Kardec, ele se preocupava com isso. A velocidade que a tecnologia alcançou, a velocidade da globalização nos dias atuais, a internet, os meios de comunicações que estão cada vez mais velozes, isso tudo é tecnologia, isso tudo é educação tecnológica. Mas isso não quer dizer que nós evoluímos moralmente. E grita o mundo, o planeta Terra, por essa educação moral nos dias atuais. Há uma grande necessidade que a gente comece a equiparar esses valores, não se desprendendo do processo de evolução material, não se desprendendo do processo de evolução pelas coisas materiais, mas tentando conciliar as duas coisas. O Espiritismo, continuava Allan Kardec, veio para ser um auxílio na transformação moral da humanidade. Investir, portanto, na educação moral é investir na felicidade futura dos povos. Como aguardar uma sociedade aprimorada sem a melhoria do homem? E como esperar um homem melhorado sem a educação moral das crianças? Então, se nós queremos uma sociedade melhor, nós devemos começar a nos transformar, trocar os nossos valores materialistas, calculistas, egoísticas, e ver pelo lado que somos irmãos, filhos de um mesmo pai, e estamos aqui para crescermos juntos, solidários uns com os outros. E sem esquecer de nossas crianças, que estão precisando desse apoio moral, dessa educação moral, que os dias atuais tanto está a falhar. E aí, propriamente dito, chegamos ao tema da palestra de hoje, educação dos sentimentos. Allan Kardec falou o seguinte: educação dos sentimentos é o esforço conjunto e harmônico de educadores e educando para fazer aflorar do fundo do seu psiquismo a perfeição chamada sentimento, que lá se encontra em estado potencial. Então, todos nós temos esses sentimentos dentro de nós. Sentimentos bons, sentimentos maus. Uns grita mais os maus. E outras pessoas grita os bons.
mas que a educação dos sentimentos é o processo pelo qual nós devemos equilibrar esses sentimentos dentro de cada um de nós. E aí, para falar de educação dos sentimentos, nós temos que voltar ao passado e falar um pouco sobre psiquismo. E o que é psiquismo? Psiquismo é o arquivo milenar das nossas reencarnações. Tudo que nós já vivemos em reencarnações passadas, elas estão presentes nas nossas vidas nos dias atuais. Desde as nossas primeiras reencarnações como seres reencarnados na Terra, fica no nosso subconsciente armazenado todas as nossas experiências boas, experiências mais, coisas que nós passamos e que inconscientemente está sobrevivendo dentro de nós. E que isto afeta gravemente, gritantemente, no nosso comportamento nos dias atuais. As funções psíquicas do ser humano são aprimoráveis através de um processo educativo que atue nos mecanismos da mente. É um processo lento, gradativo e harmônico, até atingir um perfeito equilíbrio físico e mental. Uma das principais áreas é a área dos sentimentos, que está intimamente ligado à moral. Se nós fizermos uma simples observação de cada um de nós, se a gente parar para se autoanalisar, se autoestudar, se ver realmente como nós somos, nós vamos ver que estamos numa sociedade que mostrará que as criaturas estão carentes de paz, de afetividade, de autoestima, de respeito mútuo, de bondade e das demais virtudes. Essa análise de nosso interior possibilitará constatar o quanto ainda nos falta perceber que essa pureza é perfeitamente alcançável e que a paz interior é possível sim. Mas há necessidade dessa autoavaliação, desse autoconhecimento de nós mesmos, de chegar para o espelho e tirar as nossas máscaras e vermos realmente como nós somos, que não somos santos nem bons, estamos em processo evolutivo, lento, mas gradativo, e que aqui estamos estagiando como seres encarnados, uns com tendências boas, outros com tendências más. Mas que devemos sim nos trabalhar para substituir, para transformar, para aniquilar esses sentimentos mesquinhos e egoísticos que ainda vivem dentro de cada um de nós e nos transformarmos numa pessoa melhor. As pessoas que nos levam ao sofrimento, as leis que nos levam ao sofrimento são aquelas que estimulam o ressentimento, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a violência e toda essa gama de comportamentos infelizes que perambulam pelo psiquismo humano. E as leis que regulam o caminho da felicidade do homem estimulam o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão, a bondade e todas as virtudes que elevam o ser humano à condição de um espírito sublimado. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui da evolução humana. Para vocês que estão aqui presentes, vocês estão vendo um quadro onde eu coloquei de um homem, a partir do momento da evolução do homem macaco até chegar ao homem ser humano. E nós somos, gente, a essência, passamos pela essência do reino mineral, o nosso fluido vital passou pela essência do reino mineral, depois visitamos o reino vegetal, chegamos ao reino animal, para chegarmos ao reino hominal, e futuramente a este reino aqui no qual nos encontramos no momento, que é o reino ser humano, encarnado. Mas todo esse processo não aconteceu de um momento para o outro. Todo esse processo não aconteceu num piscar de olhos. Não. Foi um processo lento, gradativo, que levou bilhões e bilhões e bilhões de anos para ocorrer.
Só que os nossos acontecimentos, as nossas experiências, vindas das nossas primeiras reencarnações, se encontram arquivadas dentro de nós. Primeiramente, os instintos. No capítulo 4, na primeira parte de O Livro dos Espíritos, o instinto foi descrito como uma espécie de inteligência, ou como uma inteligência sem raciocínio, rudimentar e não racional. Os espíritos explicam ainda que o instinto existe sempre, mesmo entre pessoas mais intelectualizadas. O que significa dizer que podemos aliar a inteligência ao instinto, oferecendo-lhes uma boa dose de razão. As classificações de fome, sede, reprodução tornam-se-ão menos inconscientes pela ação da vontade do indivíduo. Os instintos, portanto, possuem sua razão de ser e sua utilidade no desenvolvimento da criatura humana. E quando eles estão sob o comando da inteligência e do bom senso, há um aprimoramento considerável da pessoa na direção dos sentimentos mais elevados. Os instintos fazem parte das forças da alma, que aos poucos foram sendo mais compreendidas e melhor aproveitadas. O que isso quer dizer? Que todos nós ainda temos atitudes instintivas. Que todos nós ainda temos instintos dentro de cada um de nós. Só que esses instintos já estão interligados com a nossa inteligência. Que não precisamos mais, como nas primeiras reencarnações, matar um animal para comer, como antigamente. Ou gerar uma guerra pelo domínio do fogo, como quem aqui já assistiu aquele filme, A Busca do Fogo, O Domínio do Fogo, muito bom por sinal. E que eu aconselho a vocês assistirem. Então, esse instinto está dentro de cada um de nós. Existe dentro de cada um de nós. E passamos, então, chegamos ao estágio, após o instinto, da inteligência. Visto que o indivíduo não possui uma única existência, é lógico que ele vem realizando experiências e mais experiências no transcurso de suas reencarnações. O seu psiquismo, então, começa a arquivar esse conteúdo experiencial sobre a forma de uma energia espiritual cada vez mais refinada na área em desenvolvimento, o que lhes dá melhores condições para trabalhar esse campo da existência corporal. Daí o surgimento de uma inteligência mais aprimorada a cada reencarnação. O que isso quer dizer? Nós achamos muitas vezes que inteligente é só aquela pessoa que consegue entrar numa universidade, ter um curso superior, fazer um mestrado, um doutorado. Mas não. Tem um estudioso, um professor da Universidade de Boston, nos Estados Unidos da América, por nome de Garden. Ele é professor na área de neurologia. Ele estuda a mente humana. E ele conseguiu diagnosticar que é fato. Existem pessoas que têm uma maior facilidade do domínio, digamos assim, da informática. Né? Ele domina a informática de uma forma geral. Mas, por outro lado, ele tem uma dificuldade maior de dominar uma outra coisa da vida, as letras. Por exemplo, tem pessoas que montam e desmontam o motor de um carro. Tem pessoas que não têm conhecimento nenhum de um motor de um carro. Tem pessoas que têm facilidade de redigir um livro, um artigo, escrever uma revista, ou seja lá o que for. Outras pessoas não sabem nem ler, nem escrever. Mas isso não quer dizer, segundo a pesquisa, o estudo de Garden, que essa pessoa que não tem aquele conhecimento naquela área, ela não seja inteligente. Ele focou bem que isso se chama múltiplas inteligências. São pessoas que têm uma afinidade maior para uma coisa e para outras não. Mas nem por isso eles deixam de ser inteligentes. Um exemplo primário que eu vou dar a vocês. O pescador, ele não precisou estudar. Ele não precisou ir a uma escola para ser um pescador. Ele simplesmente olha para o céu, vê as estrelas, vê as nuvens e diz assim: hoje vai dar peixe no mar.
joga sua jangada no mar, vai para o alto mar, olha novamente para o céu e diz assim: jogue a rede que aqui tem peixe. E ao se jogar a rede, quando a rede retorna cheia de peixe. Esse pescador precisou estudar para ter esse conhecimento? Não. Isso se chama conhecimento empírico. Conhecimento empírico é aquele conhecimento que nós absorvemos sem precisar estudar. Esse pescador não é inteligente? É. Será que aquele que está numa universidade saberia no alto mar o local exato onde tem peixe? Será que aquele doutor com mestrado e com doutorado sabia onde teria peixe? Não. Então esse pescador, ele é tão inteligente quanto ao nosso professor de neurologia de Boston, o Sr. Garden. Como os agricultores também, que sabem o momento certo do plantio, de colocar a semente na terra, de regar, e o momento certo de colher aquela plantação. Quem ensinou a esse agricultor? Ninguém. Como foi que ele aprendeu? Passando de pai para filho na experiência do convívio com a terra. Conhecimento empírico. Esse agricultor também, ele é inteligente. Então isso se chama múltiplas inteligências. Isso quer dizer que na humanidade, no planeta Terra, não existe ninguém menos inteligente do que o outro. Existe sim pessoas que têm um conhecimento amplo numa área e outras pessoas que têm outro conhecimento em uma outra área da vida. Por exemplo, eu coloquei aqui essas duas fotos. Albert Einstein, um grande físico, um grande matemático, dominou a física e dominou a matemática. Esse conhecimento de Albert Einstein não surgiu de uma hora para outra. Não aconteceu numa única reencarnação. Foi um processo que ele veio de reencarnações passadas, adquirindo esse processo dentro dele, esse conhecimento, e esse conhecimento foi sendo armazenado até chegar à reencarnação como Albert Einstein. E o nosso irmão Francisco de Assis. Quem aqui não já ouviu falar da espiritualidade do nosso irmão Francisco de Assis? Ele também não chegou a esse estágio espiritual numa só reencarnação. Foi um processo lento, onde ele veio se burilando, se aperfeiçoando, até chegar a essa reencarnação como Francisco de Assis, o espírito cristianizado. E propriamente chegamos aos sentimentos. E o que é os sentimentos? O dicionário fala o seguinte: define os sentimentos como um conjunto de qualidades morais do indivíduo, portanto, altamente transformadores de uma sociedade. Sem as qualidades morais, o homem voltaria à barbárie, às guerras sem fim e aos sofrimentos de toda uma ordem. Essas qualidades são a essência das leis divinas que regem a felicidade humana. Sem elas, jamais conquistaríamos um estado de pureza interior. O homem estaria incompleto na sua evolução e se perderia nas tristezas infinitas. Aqui atrás, eu estou sem aqui. Voltou? Está dando para vocês ouvirem? Probleminha de som, mas já está sendo corrigido. Então, os sentimentos é o seguinte: define os sentimentos como um conjunto de qualidades morais do indivíduo, portanto, altamente transformadoras de uma sociedade. Sem as qualidades morais, o homem voltaria à barbárie, às guerras sem fim e aos sofrimentos de toda a ordem. Essas qualidades são a essência das leis divinas que regem a felicidade humana. Sem elas, jamais conquistaríamos um estado de pureza interior. O homem estaria incompleto na sua evolução e se perderia na noite das tristezas infinitas. Então, sem o sentimento, como nós estaríamos diante dessa sociedade? Então, há necessidade de nós começarmos a nos trabalharmos, sem esquecer do nosso passado. Heranças do passado, o passado agindo no presente. Somos, portanto, todos nós, seres encarnados, uma herança de nós mesmos.
Estamos colhendo o que semeamos no passado. O importante, no entanto, é o nosso trabalho na direção da bondade e das demais virtudes, porque somente elas terão a força necessária para produzirem a felicidade no futuro. As doenças mentais e físicas provêm, portanto, de um passado com problemas espirituais, mas nada nos impede de fazermos a correção de rumos e de já termos melhores perspectivas desde os dias presentes. Então, como eu já frisei na tarde de hoje, nós somos herdeiros de nós mesmos. Os nossos comportamentos, as nossas virtudes, as nossas falhas psicológicas, os nossos conflitos interiores são nossos, de reencarnações passadas, que são somatizadas, ficam arquivadas no nosso subconsciente até o momento atual. E aí existem sintomas na área físico-mental que se originam em reencarnações anteriores. Por exemplo, claustrofobia. Quem aqui não já ouviu falar de claustrofobia? Medo de lugar estreito, fechado e escuro. Indica que as pessoas tiveram experiências desagradáveis no passado com esse tipo de situação. Elas podem ter sido soterradas, enterradas vivas, presas por longo tempo em prisões apertadas, imprensadas entre paredes. Antigamente, no século XIV, XV, eles faziam muito isso, né? Quando a moça da família dava um erro, os pais, para não passarem vergonha, eles impensavam e construíam uma parede rente à outra e aprisionava aquela jovem até a morte e não tirava mais de lá. Isso é fato, viu, gente? Isso é história. Medo de animais. Sinaliza que o indivíduo possa ter sido morto por animais selvagens em algum lugar do passado. Enxaqueca. O desencarne com forte batida na cabeça poderá produzir enxaqueca em reencarnações futuras. Fobia por mau rio poderá indicar uma morte ou grande pânico em reencarnação anterior na travessia de um rio, de um mar, ou morreu afogado em algum rio, em algum mar, e aí a pessoa tem aquela fobia, aquele medo de mar. Manias. Muitas manias na vida atual poderão ter tido início em encarnação anterior. Mania de andar depressa, mania de sempre usar aquele mesmo tipo de roupa, mania de roubar em certas situações, que é conhecido como cleptomania, aquelas pessoas que roubam sem necessidade, pelo prazer de roubar, de tirar algo de alguém, se chama cleptomania. Manias assim de organizar o guarda-roupa de uma forma só, as cores das blusas de uma forma só. Eu tenho essa mania, viu, gente? De organizar tudo só preta, só vermelha, só azul. É uma mania. Então, algo me aconteceu no passado para retratar nos dias atuais. Psicoses. Os dramas violentos vivenciados no passado poderão chegar ao presente como forças desequilibradoras do campo da consciência. As introversões profundas, as neuroses, as esquizofrenias e os demais transtornos mentais tipificam o deságuio tormentoso dessas energias do inconsciente. A afinidade ou aversões é o mais comum, né? Eu acho que desses, as manias e as afinidades e aversões são os mais comuns. Então, as afinidades ou aversões podem sinalizar que, num passado longínquo, essa amizade ou aversão foi fruto de relações amistosas ou cheias de conflitos. Quem aqui, às vezes, não se depara com alguém que, à primeira cara, você gosta, você se dá bem, que a energia entre os dois vibra numa intensidade e que você se sente super bem ao lado daquela pessoa? Diz, meu Deus, mas eu gosto tanto de fulano e eu não consigo entender esse gostar.
Ou então, algumas pessoas que você sente aquela coisa ruim quando você se aproxima, aquela energia ruim, ou você se sente mal, ou você tem uma aversão àquela pessoa, e você não entende. Porque eu não conheço essa pessoa, eu conheci hoje, eu conheci há pouco tempo, eu não sei nem quem é, e porque eu antipatizo essa pessoa, eu não me sinto bem ao lado dessa pessoa. Isso é proveniente dos nossos reencontros, dos nossos convívios de reencarnações passadas, e que chega aos dias atuais. E aí, gente, para a gente se trabalhar, para a gente nos lapidarmos, para a gente nos educarmos, para a gente chegar à educação dos sentimentos propriamente dito, tem que ter vontade e sentimento. Temos que ter vontade, temos que querer mudar, nos transformar, sermos uma pessoa melhor. Tirar o véu de nós mesmos, tirar aquele véu que nos enfraquece e não nos faz ver como realmente nós somos. Primeiramente, ninguém educará os sentimentos se não tiver vontade de fazê-lo. Segundo, porque o uso da vontade é de maior importância no processo de transformação humana. Não existe nenhum projeto de felicidade que exclua a vontade. E aí chegamos aos sentimentos. Eu estou dando uma desacelerada porque eu estava com medo que não desse tempo, que o assunto realmente é muito rico, é assunto até de um seminário, pode-se dizer assim. E eu estava morrendo de medo que não desse tempo passar tudo para vocês. E chegamos propriamente aos bons sentimentos. O amor, o perdão, a caridade, a bondade, humildade, o poder da fé, afabilidade, doçura, piedade. Esses são os bons sentimentos. São esses sentimentos que nós devemos começar a nos trabalhar, a tentar nos modificarmos e tentar colocar em prática esses sentimentos dentro de nós. E esse processo é um processo lento. É um processo que não é numa única reencarnação que nós vamos nos tornar pessoas boas, ímpar, acima de qualquer frustração, de qualquer deslize, de qualquer aversão, de qualquer problema maior. Não. Porque, como eu já disse durante o transcurso da palestra, nós somos o quê? Herdeiros de nós mesmos, herdeiros do passado. E nós trazemos as nossas fraquezas de reencarnações passadas. Mas isso, só o fato de você ter consciência que você tem um defeito, já é muita coisa você admitir. Eu sou orgulhosa, ou eu ainda sou egoísta, ou ainda eu não sou uma pessoa humilde. Gente, isso é o primeiro passo. É o admitir realmente quem nós somos. E aí, nós começamos, quando nós identificamos aquele lado negativo na gente, é começar a trabalhar este lado negativo para o lado positivo. Trabalhar o sentimento negativo para o sentimento positivo. E os sentimentos negativos, que é o egoísmo, a cólera, a vingança, o orgulho, são esses sentimentos negativos que nós devemos extinguir de nós, tirar de nós, fazer com que cada um deles enfraqueça e que a gente possa ser realmente espíritos transformadores de uma nova sociedade, de um novo mundo, para que os nossos filhos, os nossos netos herdem um mundo melhor. E para isso nós devemos desenvolver essas virtudes. O desenvolvimento das virtudes é o caminho seguro para a conquista da felicidade humana. Poderemos desenvolver uma série de aptidões psíquicas, mas se deixarmos de lado as virtudes, não lograremos atingir a pureza da mente. Já vimos anteriormente que o psiquismo possui uma série de funções específicas.
todas elas com seu grau de importância. No entanto, cada pesquisador acha que uma ou outra possui um fundamento maior. Então, nós temos essas virtudes positivas dentro de nós. Só que elas estão lá guardadinhas no nosso subconsciente, armazenadas. E que diante do mundo que nós vivemos, diante da sociedade materialista que nós estamos, nós deixamos aflorar os sentimentos negativos. E aí, por isso, que a sociedade está em desajuste. Por isso que há a necessidade da educação dos sentimentos, de educar-se a si mesmo, do transformar-se, de se transformar numa pessoa melhor. Para isso, nós temos que quebrar alguns paradigmas. E o que é paradigmas? Paradigmas é quando a gente aprende algo que um exemplo, nossa tataravó ensinou a nossa avó ensinou a nossa mãe nos passou e ponto. Ou que a sociedade jogou para a sociedade como um todo e ponto. Ou que a gente leu em algum lugar, ou que a gente viu na mídia, ou que algum vizinho, algum amigo, algum colega de escola, de curso falou, ponto. A gente não para argumentar, questionar, pesquisar, estudar, confrontar aquele conhecimento que nos passaram com a situação realmente como ela é. E nós somos cheios de paradigmas dos nossos passados, de nossas reencarnações passadas. Então, tem determinadas situações de nossas vidas que nós olhamos com um olhar de ignorância, aversão, medo. E que a gente não quer nem opinar ou silencia. Porque é mais fácil silenciar, é mais fácil se omitir ao erro de que se contradizer aquilo ali. Isso é um paradigma, é uma atitude de um paradigma. E é esses paradigmas que diz assim, na visão espírita, um grande número de paradigmas foram adquiridos nas reencarnações anteriores e se encontram cristalizados no psiquismo de profundidade ou inconsciente. Quando o indivíduo chega à encarnação atual, já traz, portanto, uma série de conceitos a respeito dos valores intelectuais e morais da vida, dentro dos quais temos que ser criativos e flexíveis. Acabou o tempo, gente, que eu sei, eu mando, é do meu jeito. Estamos numa sociedade globalizada, estamos numa sociedade interligada com o mundo. O que ocorrer aqui, em 2 minutos o Japão fica sabendo, o que ocorrer no Japão, em 2 minutos o Brasil fica sabendo e vice-versa. E não existe mais isso. Todas as empresas que até hoje trabalharam com esse tipo de comportamento de eu mando, eu sei, é do meu jeito, vai à falência. Quebra. Temos que ser flexíveis para novas opiniões, novas ideias, novas pessoas, novos conceitos, novos conhecimentos. Temos que nos despir dos paradigmas antigos que a minha bisavó passou para a minha avó, que a minha avó passou para a minha mãe colocou na minha cabeça e até hoje eu acreditava que elas estavam certas. Mas que eu estou vendo na sociedade atual, no mundo que eu estou vivendo, que elas estavam erradas. Flexibilidade, isso no nosso trabalho, isso na nossa família, isso nos nossos amigos, isso na convivência na casa espírita. Temos que ser criativos, flexíveis, dar oportunidade às novas mentes, às novas cabeças, aos novos conhecimentos. Porque a gente aprende muito mais, o trabalho é muito mais produtivo, nos educamos muito mais com essas experiências novas. Então, esses paradigmas e esses valores antepassados devem ser quebrados dentro de cada um de nós. E para isso, gente, para chegarmos à educação propriamente dita dos sentimentos, para nos educarmos, para nos transformarmos numa pessoa melhor, para nos educarmos moralmente, como Allan Kardec já era a sua grande preocupação na época da codificação espírita,
Para construirmos uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, mais companheira um dos outros, devemos nos socializarmos uns com os outros. Amarmos verdadeiramente, sem a hipocrisia, sem a falsidade, sem o egocentrismo, sem o egoísmo. E devemos sim trabalhar a nossa autoestima. Não é errado se amar, não é errado se valorizar, não é errado cuidar de si, não é errado se olhar no espelho e dizer: ah, eu acordei bela hoje, eu estou tão bem. Aí você acorda toda descabelada, né? Sem nenhum batom, olha-se no espelho e diz assim: mas eu estou tão bem hoje. Sabe o que é isso? Autoestima. A pessoa pode estar de sandália havaiana, mas ela está com a autoestima dela lá em cima. E está certo sim. Porque a partir do momento que nós trabalhamos nossa autoestima, nós trabalhamos a autoestima de quem está ao nosso lado. Nós trabalhamos, nós fazemos com que o outro se olhe também e veja a nossa alegria, veja a nossa felicidade, veja as nossas atitudes, veja o nosso empenho de mudar a sociedade, de ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada. E para tudo isso, só vamos conseguir nos educando moralmente, através da educação dos sentimentos. Sem se falar também do poder da prece, poder de comunhão com Deus, com Jesus, com os benfeitores espirituais. O confiar, o acreditar que nós não estamos sós. O confiar, o acreditar que ninguém está desamparado. Por pior que seja a dor, por pior que seja o momento que a pessoa esteja passando, por pior o desespero que a pessoa esteja vivenciando dentro de si. Mas que ele saiba que Deus, que Jesus, que os benfeitores espirituais estão ali do lado. E a meditação também. É muito importante a gente meditar. É muito importante a gente entrar no nosso eu interior, nos buscarmos, pelo menos um momento do dia, quando a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente para fazer uma reflexão de nós mesmos e nos autoanalisarmos e fazer essa meditação com a educação da nossa respiração. Porque é o processo da nossa respiração que vai nos acalmando. E chegamos ao estágio de meditação. A senhora quer fazer uma pergunta? Pois não? E essa pessoa não aceita ou não quer o meu perdão. O que é que eu tenho que fazer? Gente, o perdão é uma coisa nossa. A gente não pode obrigar o outro a nos perdoar. A gente não pode obrigar o outro que não tem o mesmo grau de evolução que nós temos. Nós temos que entender e aceitar o momento do outro. E fazer, ele vai despertar no momento dele. O importante é o seu perdão, senhora. O importante é a senhora ter perdoado. Mesmo que ele não fale com a senhora, mesmo que essa pessoa não queira mais a sua amizade, mas que dentro da senhora, a senhora esteja com a sua consciência tranquila. Isso é o que importa para Deus e para os benfeitores espirituais. As pessoas às vezes confundem muito o perdão e acham que no Evangelho é assim, que a gente deve andar com o inimigo lado a lado. Jesus não disse isso. Quem estudar o Evangelho, destrinchar. Estudar, não é ler. Quem estudar o Evangelho vai entender que tem uma parte que Jesus fala, perdoa. Quando você perdoa, você está se perdoando. Isso não quer dizer que você esteja andando de mãos dadas com o inimigo. Você perdoa, você faz prece para essa pessoa, você pede a Deus por essa pessoa, entrega nas mãos de Deus essa pessoa e segue em frente a sua vida. Se ele não quer lhe perdoar, o problema está nele, não está na senhora.
E Deus está vendo, e a espiritualidade está vendo, os benfeitores espirituais estão vendo. A melhor coisa é a gente estar de consciência tranquila com nós mesmos. É chegar à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, bom, eu errei, eu sei que eu estou errada, mas eu te peço uma nova chance de recomeçar. E recomeçar no outro dia, com fé em Deus, primeiramente, tentar não errar novamente, não causar aquele erro, não ter aquele mesmo comportamento, e diante daquela pessoa que me magoou ou lhe magoou, perdoar e seguir a vida. A vida segue, minha irmã, para ambos os lados. Então, o perdão é esse. Quando você se perdoa, primeiramente, você está perdoando o outro também. Né? E aí, como eu já falei, a autoestima, a prece e a meditação. Mas tem um ser primordial, tem uma essência divina, que sem essa essência divina, sem esse ser primordial, nós não conseguíamos nos educarmos, nos transformarmos. Nós não íamos conseguir trocar os nossos defeitos por virtudes e educar os nossos sentimentos. O sentimento da raiva, do ódio, do rancor, da intolerância, da falta de humildade. E esse ser, é esse ser aqui, ó, Jesus. Só Jesus liberta a gente. Eu posso até estar falando uma frase de evangélico, mas não é. Quando você tem fé, quando você faz a sua prece com fé, confiando, acreditando, entregando ao amado Mestre Jesus, vocês podem ter certeza que nós conseguimos começar a nos transformarmos em pessoas melhores. Então, por isso, gente, que é tão importante a educação dos sentimentos. A nossa casa tem, eu não posso dizer que é um curso, eu posso falar a vocês que é uma terapia espiritual. E nós estamos com esse grupo de terapia espiritual nos domingos, às 14 horas da tarde, aqui, gratuitamente. Para quem quiser se trabalhar, para quem quiser trabalhar o perdão, o egoísmo, a falta de humildade, a vaidade, o orgulho e N outros sentimentos negativos que nós temos. Nós não cobramos nada por essa terapia espiritual. Eu chamo de terapia espiritual porque é uma terapia espiritual e nós vemos os relatos das pessoas quando elas começam e quando elas terminam. Então, todos vocês, não só vocês presentes aqui, mas vocês que estão nos ouvindo online, também estão convidados a participar da terapia espiritual que ocorre na nossa casa, aos domingos às 14 horas. A educação dos sentimentos propriamente dita, como eu acabei de destrinchar aqui para vocês. E todo esse material que eu abordei aqui para vocês, eu peguei deste livro aqui. Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. Encontra-se na nossa livraria aqui no andar térreo. Quem quiser obter é muito bom. Eu aconselho a vocês lerem. Eu aconselho a vocês estudarem este livro. O conteúdo é muito rico. Como eu já disse, esse tema é um tema de um seminário. Não é nem tema de palestra, de tão abrangente, de tão rico que ele é. E esse livro aqui, eu tenho certeza, se vocês adquirirem e vocês lerem, vocês irão ver com uma outra visão, entendeu? Os nossos defeitos. Por que nós agimos assim? Porque em determinadas situações nós somos pessoas impacientes. Somos pessoas arrogantes, mesmo sem querer. Somos pessoas orgulhosas, mesmo sem querer. Deixamos, às vezes, a raiva tomar conta de nós. Não é aquilo que a gente quer, mas naquele momento aquela raiva aflora e a gente não entende. Naquele momento, aquele sentimento negativo se faz latente e a gente não entende. De repente, a gente se depara com pessoas também que a gente tem aquela aversão ou tem aquela simpatia e a gente não entende. E muitas vezes nós nos culpando, gerando mais ainda doenças mentais, problemas psicológicos em nós mesmos, sem necessidade. Porque tudo está na descoberta do eu,
do conhece-te a ti mesmo, do transformar-se, do mudar da pessoa que nós somos para uma pessoa melhor. E nunca esquecer que Deus, Jesus e os benfeitores espirituais sempre estão presentes em nossas vidas. E que a paz do amado Mestre Jesus se faça presente na vida de cada um de vocês na tarde de hoje. E muito obrigada pela oportunidade.